Vamos ver o novo vídeo da Camila Cabello aí. Hello, divas e divas! Como que vocês estão? Mais um Olá. vídeo do canal da amiga Vivi Psi de vocês, como que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre se sentir ansioso em ambientes e contextos sociais e como diminuir um pouco essa ansiedade e ao mesmo tempo melhorar um pouco essa habilidade. Querendo Tô ou não, precisando. socializar é uma habilidade, né? É uma habilidade social. Você provavelmente clicou nesse vídeo porque assim que você viu a thumb ou então o título, você já pensou nessas situações em que você geralmente se sente ansiosa. Por exemplo, pedir um café numa cafeteria e ficar nervoso, com medo de falar com o atendente ou com Não, medo de não, errar o não. Eu pedido, também fazer não. uma ligação para marcar uma consulta ou resolver um problema, entrar em uma sala que já tem muitas É que ninguém hoje em dia marca por ligação, né? pessoas e ficar com Essa medo, abertura me quebra. É. Dá um pouquinho de. ansioso, pensando que tá todo mundo te olhando, vai todo mundo te olhar. Bom, se o termo é ansiedade social e eu sinto ansiedade quando eu tô em contextos sociais, deve ser isso aí que eu tenho. O É. transtorno de ansiedade social é um transtorno de fato e ele se caracteriza pelo medo e ansiedade de estar em certos contextos sociais. Se expor a essas situações em que você vai ter que socializar ou então em que você vai ser meio que o centro das Ela vai atenções. reclamar de quem finge estar doente pra fugir das loiras. Ah, pior que nem era loira. Esse transtorno, ele gira muito em torno do fato de você ter medo de se expor a situações em que você vai ser negativamente visto pelo outro, negativamente avaliado, ou seja, de que as pessoas vão te julgar ou te criticar. O diagnóstico de ansiedade social, ele precisa, claro, de uma avaliação clínica, então de um psicólogo ou um psiquiatra, para ter, né, ser mais certeira. Era uma moreninha, mano, mas ela é bonitinha. Só que realmente hoje não tinha como, velho. Não tinha como. Enfim, para a gente ter certeza de que é essa a situação. Ela tem os critérios diagnósticos em que a gente vai avaliar se aquela pessoa realmente tem, principalmente, um grande prejuízo à vida dela social. Ela não consegue ter interações sociais normais no dia a dia dela. Então, se você sente que você tem uma ansiedade social e ela é muito, muito, muito difícil, você sente que isso causa muito prejuízo às suas interações, Eu você não iria, consegue fazer realmente. amizades, você não consegue ir pra faculdade, tá muito difícil ir pros ambientes, sente que Ou se você não consegue ir para a faculdade, estaria até agora falando WhatsAppers. Não, não, não. Quem dera. isso pode estar causando crise de ansiedade ou de pânico. Então Nunca eu nem falei com recomendo essa garota. fortemente que você procure ajuda profissional individualizada, ou seja, que você pegue suas perninhas e vá num psicólogo para você conseguir realmente ter um tratamento mais adequado para você como indivíduo. Esse vídeo tem um propósito de te ajudar como amiga, principalmente de um ponto de vista geral. São algumas dicas que eu posso te dar para você se sentir melhor e você conseguir controlar um pouco mais essa ansiedade no dia a dia, mas se você tem o transtorno, Caraca, é cara. muito interessante que você tenha uma ajuda realmente para você profissional ali. Uma característica que provavelmente você tem é autoestima baixa. Não. Eu, Geralmente pessoas com eu ansiedade sempre falo aqui na live que eu sou um gênio. social têm uma autoestima mais baixa e são pessoas que se autoavaliam de uma forma muito negativa. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre, talvez já tenha decidido que você vai buscar ajuda caso você realmente precise muito e se isso estiver trazendo um Essa grande porra. prejuízo à sua vida pessoal, vamos para algumas dicas práticas para você já começar a lidar com isso talvez de uma forma mais saudável. A gente tem uma coisa dentro dessa cabecinha aqui que se chama de sistema límbico. O sistema límbico, ele Hum. vai produzir uma resposta à ameaça. E aí a gente tem algumas estruturas que compõem esse sistema, como por exemplo a amígdala. Ela dá um primeiro grito ali de alerta, tipo, ei, psiu, tem alguma coisa errada. A gente tem o livro Amêndoas, Pô, pra mim, amigo era só o coisa. por exemplo, que tem um personagem que não tem essa amígdala e, portanto, ele não sente grandes, fortes emoções, ele não sente medo. Se eu não me engano, também em Bem-vindos a Derry tem um personagem que não tem amígdala. E aí as pessoas falam, nossa, um soldado que não tem medo. Porém, nem tudo que a gente detecta como uma ameaça necessariamente é. Quando ela sente que alguma coisa é uma ameaça, ela manda essa informação pro hipotálamo. E a partir daí é só ladeira abaixo, entendeu? Porque aí a gente começa a sentir várias manifestações físicas daquela ameaça, do sentimento, né, de É um achar que tem uma prequel de ameaça ali. It a Por Coisa? exemplo, a liberação de cortisol e adrenalina. Caraca, eu Aí a nunca gente ouvi sente um falar. coração acelerado, pupila dilatada, músculos tensos, Se ela viu, deve ser porque é bom. hipervigilância. Então a gente não só acha que tem uma ameaça ali, tipo, putz, eu vou entrar nessa sala agora, vai todo mundo olhar pra mim. Você começa a entrar naqueles pensamentos e tudo isso se manifesta pro seu corpo. E aí você começa a acreditar mais ainda naquela ameaça. Você fica tenso, você fica, tá vendo, realmente tem alguma coisa acontecendo. E aí pode acontecer até mesmo de você ter uma crise de ansiedade. Ah, é nova? Danger, Ah, eu acho que eu tô ligado qual é, sim.
Danger! Vão te julgar, vão te criticar. Todo mundo te olhando, vai todo mundo te julgar, vai todo mundo te criticar, vão dizer que você tá feia, hein? A sua saia tá horrorosa. A ansiedade social, então, ela tá ligada a você achar que tem ali uma ameaça. E geralmente, o que você acha quando se trata de socializar? E Que vão a prestar ameaça são atenção. essas pessoas, que elas vão te julgar, que elas vão te criticar e que elas vão te avaliar mal. Elas vão achar que você é uma burra feia, horrorosa, idiota. Ai, que horror, mas eu sei que era assim. Quando eu era adolescente, eu sofria muito com esse tipo de pensamento, principalmente quando eu entrava em escola nova. Sim, eu mudei de escola algumas vezes. Pô, se a Vivi sofreu com isso. Eu costumava ter bastante esse tipo de pensamento. Vai todo mundo me olhar, vai todo mundo me julgar, as pessoas não vão querer ser minhas amigas. Então eu entendo que controlar esses pensamentos são difíceis na hora que eles estão chegando na cabeça. Tem uma técnica na psicologia chamada de dessensibilização sistemática. Ela funciona basicamente como uma exposição gradual àquilo que dá medo à pessoa. Ou seja, você vai aos poucos mostrando pro seu sistema límbico, pro seu cerebrinho, que tá tudo bem, que aquela situação, na verdade, não vai te... Entendeu? Ela não é tão perigosa quanto você estimava, Dessensibilização. quanto você pensava, quanto ela fazia parecer, até mesmo pelos sintomas físicos que você sentia diante daquela situação. Você vai se expondo aos poucos e aquilo vai perdendo o significado tão de medo e de terror que antes tinha. Seu cérebro vai vendo que, por exemplo, calma, não é uma coisa tão horrível assim fazer uma ligação. Tá tudo bem, na verdade, foi super de Mas pra boa, fazer deu uma tudo certo. ligação é Talvez você tenha doideira, tanto né? medo assim das próximas vezes, e aí vai ficando gradualmente mais fácil fazer aquilo. A melhor forma é aos poucos. Então, se a coisa que mais te dá medo é fazer uma apresentação, um TED Talk na frente de bilhões de pessoas, não é essa a coisa ideal, né? Chegar aí e já falar com essas 1 milhão de pessoas, porque o seu cérebro não tá acostumado àquilo, você não tá acostumado àquilo ainda. Aos poucos, talvez fazer uma apresentação à sua mãe, talvez fazer uma apresentação para sua mãe primeiro, depois para alguns familiares, depois para um grupo maior de amigos. Aos poucos você vai ficando um pouco menos sensível àquele estímulo, ou seja, aquele medo. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser percebida pelas pessoas. E eu Não. virei influenciadora. Então, aos poucos, eu tive que mudar um pouco isso. A gente teve uma mudança gradual. Aos poucos, eu comecei a falar em público cada vez mais. Esse ano, eu falei num palco, na frente de várias pessoas. Não, aí eu não gosto, não. Eu não gosto de falar em palco, não. Eu não gosto de ser o centro das atenções fisicamente. Que pra mim, em, sei lá, 2016 seria inimaginável. Tem um outro ponto que a ansiedade social faz a gente não pensar sobre, a ansiedade no geral, é de que algo ruim vai acontecer e que Depende do tema, não. Eu odeio apresentar qualquer tipo de coisa. Podia ser, mano, sobre, sei lá, XQC. Eu não ia querer. eu não vou saber lidar. E eu acho que é isso que paralisa muito a gente. Achar que a gente não vai saber lidar com aquilo que a gente tem medo de que aconteça. Então a gente tem muito medo de ser criticado, mal avaliado, julgado pelas pessoas, ou, por exemplo, de gaguejar em uma apresentação, É mesmo, né? Uma apresentação sobre XQC. Tem um moleque que de dar um fez. branco. E aquilo faz a gente pensar, nossa, eu não vou saber nem lidar, eu vou. Entendeu? Mesmo que esse cenário que a gente tá com medo, todo mundo da sala olhar pra gente, de atendente não entender o que é que a gente tá querendo por telefone, enfim. Isso aí é Mesmo doideira. assim, a gente vai sobreviver, vai ficar tudo bem, a gente pode ter aquele medo diminuído, sabe? Aquilo pode ficar mais fácil. Na minha aula de Sim. pós-graduação em TCC, um professor de Pega. terapia cognitivo-comportamental estava falando que uma vez ele lembrou, né, antes de dar uma aula, que um medo que ele sempre tinha antes, quando ele começou a dar aulas, foi de falar em público. Ele tinha muito medo de gaguejar. Começavam todos esses Anormal. pensamentos tomar conta da cabeça dele, o que inclusive às vezes poderia, né, ter feito ele gaguejar de fato, já que ele estava com tantos pensamentos na cabeça negativos. Não só gaguejar, na verdade, perder a linha de pensamento. Ele tinha muito medo de ficar perdido nas palavras, basicamente, e ser julgado por isso. Então, um dia ele lembrou disso e fez de propósito, na frente de vários alunos. Oi, de você de... Ih, gente, esqueci o que eu ia falar. Só que finge que tem várias pessoas me assistindo ao vivo, presencialmente. Nossa, eu fui... Ah, sim, eu já vi muita gente falando sobre isso. Pô, ao invés de você ficar tentando lembrar, você só fala, peraí, esqueci o que eu ia falar, 1 minuto. E aí você volta. péssima atriz, gente. Eu tentei só representar pra vocês como ele tentou fazer. E o medo maior era, nossa, as pessoas vão criticar, as pessoas vão julgar se isso acontecer. E ele percebeu que ninguém tava nem aí. As pessoas não estavam ligando, as pessoas não estavam se portando. Na hora que os alunos perceberam que ele tinha que recuperar ali o pensamento dele, ficaram olhando as suas anotações no celular, enfim, no notebook, né? E deu tudo certo. Às vezes a gente subestima o quão ruim aquilo vai ser. Nossa, se eu gaguejar, vai todo mundo me criticar. Talvez ninguém vai criticar. Na verdade, a probabilidade maior é de que aquele medo que a gente tem nem aconteça.
ai, vai todo mundo me olhar e vai me achar feia, ou talvez ninguém vai reparar que você tá ali. Por que que a opinião do outro é tão importante a ponto de deixar a nossa Eu digo que eu vou falar sobre a história depois, senão, se eu não lembrar, ninguém vai cobrar mesmo. É verdade, né? Também pode ser assim. vida tão difícil às vezes, né? Isso é bem complicado, é uma situação bem delicada da nossa sociedade no geral. Tem uma técnica que eu descobri que eu vi há uns anos atrás pra isso. É uma técnica da doutora em psicologia Anna Eugene, de basicamente você imaginar que todo mundo tá te olhando através dos olhos de alguém que gosta de você. Pior é quando você precisa apresentar um tópico só. Nossa, Vivi, Aí tu tem que lembrar. mas isso é muito irrealista. Ah, é? Você acha que é realista o pensamento de que todo mundo te odeia? As pessoas nem te conhecem. Por que que é muito mais realista as pessoas te julgarem do que as pessoas, na verdade, serem neutras? Na maioria das vezes, as pessoas provavelmente vão ter uma reação neutra à sua vida, porque elas ou não te conhecem, ou porque geralmente é o que acontece de qualquer forma. Só que se você tá escolhendo um extremo específico, Ah, é de um que todo tópico mundo só. vai pensar que você é um lixo, a pior pessoa do mundo, talvez seja Aí. um pouco mais saudável e treine nosso cérebro melhor a gente pensar o outro extremo. Não, todo mundo aqui gosta de mim. É uma técnica só para na hora você ter mais confiança e conseguir fazer aquilo que você quer. Não necessariamente vai ser fácil e das primeiras vezes provavelmente você não vai acreditar. Mas muita gente já testou isso e pelo visto funcionou para bastante gente. O que eu gostava de fazer era lembrar que as pessoas não vão lembrar de mim. Ou seja, eu ficava com muito medo de falar com alguém, ficava com muito Pera, o medo quê? de falar, minhas pessoas não vão lembrar de mim. E pelo visto funcionou pra bastante gente. O que eu gostava de fazer era lembrar que as pessoas não vão lembrar de mim. Ou seja, eu ficava com Ah, muito medo de sim. falar com alguém, ficava com muito medo de falar minha opinião, de fazer uma pergunta em sala de aula, e aí eu lembrava. Provavelmente ninguém vai lembrar desse momento depois. E aí eu sei que vocês provavelmente estão pensando, Vivi, eu não consigo botar isso na minha cabeça, porque É muita tipo esse gente vídeo aqui, pode ó. lembrar, pode ser que alguém me julgue. Verdade, pode. E eu acho que tá na hora da gente aceitar que as pessoas podem sim ser julgadoras. A gente não precisa se importar. Tem pessoas que são muito julgadoras, inclusive se você anda com pessoas julgadoras, a minha dica é que você não ande, porque a probabilidade disso piorar a sua ansiedade social é muito grande, porque você vai sempre lembrar das coisas que essas pessoas Esse falam. vídeo aqui, ó. Para de deixar a ansiedade social tomar conta de você. Aceito de volta. Ó. 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Boa, boa. E agora vamos gritar. Ah! Valeu, valeu, valeu. Pronto, valeu galera, boa. Parabéns. Boa. Então hoje, quando bate uma ansiedade ou timidez, né? Pô, o que eu tinha visto não era tão over. As pessoas mesmo se sentindo estranho. É isso que preconiza a terapia de exposição. Então a lógica é agora andando lá que a gente vai interagir com as pessoas hoje. Como eliminar bloqueios Continuarei e tímido. timidez? Se chama frio. Então tem um fenômeno chamado né? Né? E a ideia é justamente você ver que você vai sobreviver, né? Por que acontece? Isso é um instinto seu, vamos andando para lá para falando com a galera. Isso é um instinto seu, justamente que vem lá de trás, da época que a gente vivia em tribos mesmo, né? Os nossos ancestrais eram caçadores e coletores. E, cara, se você Assim, eu entendi a ideia. Mas. Quando você tiver interações sociais. Eu tinha uma amiga no ensino fundamental que ela era muito julgadora. Uma vez ela falou uma coisa horrível, não tenho nem coragem de falar. Mas dá pra levar pelo lado, tipo assim. Se eles não ligaram nem que o cara tá se sacudindo ali. Se você falar alguma coisa normal, ninguém vai também lembrar. Porque é mais normal ainda. Pra vocês sobre uma pessoa que tava simplesmente vivendo a vida. E eu fiquei muito chocada com aquilo, porque eu fiquei aqui pra vocês, fundamental, que ela era o que essas pessoas falam quando você tiver interações sociais. Eu tinha uma amiga no ensino fundamental que ela era muito julgadora. Uma vez ela falou uma coisa horrível, não tenho nem coragem de falar aqui pra vocês, sobre uma pessoa que tava simplesmente vivendo a vida. E eu fiquei muito chocada com aquilo, porque eu fiquei, nossa, será que as pessoas fazem isso quando eu tô andando na rua e tal? Será que elas me julgam assim de graça? A finalidade foi boa, mas os meios foram bizarros. Pior que foi. Questionem meus. Podem questionar meus métodos, mas nunca os meus resultados, né? A minha cabeça de adolescente, putz, quando eu tô andando na rua e tal, será que muito chocada com aquilo? Porque eu fiquei, nossa, será que as pessoas fazem isso quando eu tô andando na rua e tal? Será que elas me julgam assim de graça? A minha cabeça de adolescente, putz, aquilo ali, né, podia acontecer comigo também. Porém, eu comecei a pensar por um outro lado. Eu tenho muitas outras amigas que não estão nem aí e que, na verdade, quando essa minha amiga julgava alguém, defendiam a pessoa dizendo, nossa, que besteira, nossa, nada a ver, nossa, amiga, você foi maldosa. Eu tava focando muito na existência de pessoas julgadoras, não, as pessoas julgam, sendo que eu
eu sei muito bem, e eu sabia muito bem, tem muita gente que não vai julgar, que não vai ter esses pensamentos horríveis sobre as outras pessoas e que tá tudo bem. Se você anda com pessoas que julgam muito, que falam muito mal das outras, talvez isso tá piorando a sua relação com você mesma. E honestamente, o que é que muda se alguém tá te julgando? Ah, eu vou pra academia, mas eu tô com muita vergonha de usar o aparelho e tal, porque eu não sei usar, e aí eu tô com medo de alguém me ver usando e achar que eu não tô usando tão bem. E Pô, girl, não, pera aí. Tava demorando. Tava demorando. e aí eu tô com medo de alguém me ver usando e achar que eu não tô usando tão bem. E girl, não tem nenhum problema alguém te julgar. Inclusive, se essa pessoa tá escolhendo na academia te julgar ao invés de te ajudar, já que ela é tão sabe tudo e sabe usar a máquina, então o problema é dela, né? Se a gente escolhe aceitar as críticas de todo mundo, Fuck you, aceitar aquilo como bitch. verdade absoluta e ainda absorver de forma que a gente não consegue fazer as coisas da nossa Ela vida não porque a gente fica consegue, pensando mano. nessas pessoas, a gente não vai conseguir viver, ter uma vida plena, ter uma vida saudável. E isso pode causar transtornos como ansiedade social. Resumo do vídeo: se você tem ansiedade social e ela é tão difícil de lidar, você precisa de ajuda profissional, individualizada. Mas esse vídeo pode ter sido útil porque a gente teve aqui algumas dicas práticas e a gente falou um pouco sobre a opinião dos outros e críticas, enfim. E eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo se vocês acharem melhor, porque eu tenho muitas opiniões e pensamentos sobre que não são necessariamente técnicas, enfim. Então, se vocês quiserem um vídeo assim, coloquem nos comentários que eu posso fazer o mais rápido possível, porque eu amo falar com vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil no geral. Comentem, né, o que vocês acharam dele, o que vocês já acharam das dicas, se teve alguma que foi útil pra você em outro momento de vida que vocês querem compartilhar aqui. Somos uma comunidade, somos friends, we're besties. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Aqui ninguém é tímido. Aqui ninguém é tímido. Eu aqui tô todo dia quase. Todo dia quase não, né? Mas vários dias aqui falando sozinho. Magistrado aí, ó. Tem vídeo aí na internet dançando Harlem Shake. Tem, pô. Aqui ninguém é tímido, mano. Aqui é todo mundo inimigo da timidez. Não me lembra disso. Mas tem. É a realidade. Ou seja, somos todos aqui grandes inimigos da timidez. Amanhã. Não, amanhã não. Semana que vem eu já vou falar com a Morena. Tô lembrando, porque é semana que vem. Que agora eu sou inimigo da timidez 100%. A verdade é que hoje eu só não falei mesmo porque. Só não falei não, né? Só não vim embora porque eu tô todo ferrado. Mas é. Vamos ver. Veremos. Veremos. Porque agora eu não vou mais todo dia, né? Pá. Vai ficar gritando e se mexendo. Né? Aí eu vou me jogar no chão, vão achar que eu tenho um. Tô tendo um piripaque, ou sei lá, algum tipo. Um piripaque do Chaves.